Paz e bem, meu irmão, minha irmã, hoje é sábado, dia 6 de novembro, nós estamos na nossa Assembleia Diocesana de Pastoral em Miracema do Tocantins, e rezando e celebrando como povo de Deus pelos trabalhos de 2022 na nossa diocese, e também vivenciando como igreja no mundo inteiro esta abertura ao sínodo, em preparação ao sínodo na igreja. E o evangelho que nós vamos escutar e partilhar é de São Lucas, capítulo 16, versículos do 9 ao 15, que diz: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar ele vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse: Vós gostais de parecer justo diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Não podeis ser escravo de Deus e do dinheiro. Lucas 16, 13. Se o evangelho de ontem nos convidava a passar da economia da acumulação à economia do dom, para nos tornarmos misericordiosos como o Pai Celeste, o evangelho de hoje desenvolve sobretudo o versículo 9. Fazer amigos com o dinheiro da injustiça, que alguns integram no trecho de ontem e outros como a liturgia no trecho de hoje. Os versículos 10 e 12 ensinam como o administrador bem a realizar, de forma dessa realidade terrena, a fazermos, escutarmos os chamados de Deus para vivermos de forma coerente, conseguindo a vivermos o chamado de Deus de forma coerente com aquilo que Ele espera de nós no atuar aqui na Terra. A alternativa em relação ao qual temos que nos decidir está no versículo 13. Ou Deus ou o dinheiro. Normalmente, nós não fazemos a escolha correta. A finalidade da nossa vida não pode ser uma coisa e outra, mas uma só. Os versículos 14 e 15 falam do pecado de quem escolhe a si mesmo e, por causa dessa escolha, o dinheiro. É a abominação da desolação. O ídolo ocupa o lugar de Deus. O centro do evangelho de hoje é justamente o versículo 13, que esconjura a tentação de ter um pé em cada canoa. Se os versículos do 10 ao 12 ensinam a não demonizar os bens, os versículos do 14 ao 15 a não os absolutizar. O versículo 13 alerta para o fato de que Deus é o único Senhor e deve ser-o efetivamente. No evangelho de hoje parecem com frequência as palavras fiel, confiar. Parentes da palavra fé. Uma das dimensões da fé consiste justamente em ser fiel àquilo que o Senhor nos confiou. Temos que fugir àquela astúcia enganadora que nos leva a pôr nossa confiança nas criaturas ao invés de no Criador. Trata-se de uma deformação, de uma perversão mesmo, que muda os meios em fins e nos leva a servi-los em vez de servir-nos deles. Aqui se toca a raiz daquele pecado, portanto, do pecado que nos apequena, que depois de Agostinho se chamou original. É essa mesma falsa sabedoria que nos leva a considerar o bem-estar, o conforto, o chamado progresso, como finalidade do ser humano e da vida social. Na verdade, essa sabedoria não passa de doentia, e essa doença de miopia, de incapacidade de ver a realidade, cegueira à verdade da vida, cegueira espiritual,
Sua consequência é a injustiça, a escravidão de uns pelos outros, que acaba sacrificando o verdadeiro bem do ser humano, inclusive, de forma paradoxal, que possa parecer o bem material. O noticiário desses dias que nós vivenciamos espalha que mais de 50% da humanidade está acima do peso, enquanto alguns bilhões ainda não dispõem das calorias necessárias para a alimentação cotidiana. Nós vemos aí a contradição. Enquanto tantos acumulam em todos os aspectos, muitos não têm o suficiente para viver com dignidade. Verdadeiramente astuto e sábio é quem sabe que tudo é dom de Deus e meio para se construir a comunhão com Deus e com os outros, verdadeiro fim da vida humana. Dessa astúcia e dessa sabedoria jorram como de única fonte a ação de graças em relação a Deus e a partilha em relação aos irmãos e irmãs. Os bens que em nosso estigmatizado, considerado de tanto valor, são, segundo o olhar correto da fé, uma coisa mínima se confrontado com o verdadeiro bem. Não devem, porém, ser anulados nem desprezados, pois são necessários para atingirmos o verdadeiro bem. De fato, o nosso futuro se decide aqui e agora, dependendo do uso, correto ou errado, que fazemos destes bens. A fidelidade ao Deus transcende, se verifica na concretude da matéria. A falência no preencher o coração com aquilo que não preenche o coração. Portanto, no deixar-se preencher por aquilo que nos esvazia de forma espiritual, nos esvazia de Deus, nos esvazia do próximo, nos esvazia do amor. Que nós sejamos capazes de nos encher daquilo que de fato nos preenche, da graça, da misericórdia e do amor, que faz com que nós sejamos cada vez mais sensíveis aos nossos irmãos e irmãs. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Conceda a você e a todos os seus familiares um abençoado final de semana. Na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.